Bom dia, Paulo César, bom dia, Tony, Márcio, Fran, bom dia, meu vice, Altir Ferro, sempre me acompanha nessas caminhadas. Prazer estar aqui, viu? Realmente, porque na realidade somos naturais de Veranópolis, né? É bom que se diga isso, Veranópolis, já falei isso pro Detone, Veranópolis está tomando conta da região, né? Que o pessoal de Nova Prata não fica com ciúme, né? Mas a gente, né, Márcio, natural de Vila Flores, na época, né? Pertencia a Veranópolis, então temos muito orgulho, sim, de ser veranenses na origem. E prazer estar aqui para a gente poder bater um papo aí com vocês e explicar um pouquinho o que nós estamos fazendo, né, Altir? Bom dia, pessoal. Um abraço ao nosso amigo Siviero, que eu conheço ele de longa data, época do futebol, a gente tinha aqueles clássicos da Albano, Veranense. Bah, jogava vice ou não? Ou só torcia? Eu? Jogou? Só dava pau. Tanto é que o apelido dele é Caminhão, imagina por quê? E sem freio. É um prazer estar com vocês aqui pra gente conversar um pouco a respeito do nosso município. Bem-vindos. Antônio Telmo de Tony, mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia aos nossos convidados. Já nos encontramos esses dias. Isto. Aqui num evento lá na Associação Comercial Industrial aqui de Veranópolis. Márcio Primeiro, fiquei com pena e preocupado. Você estava onde esses dias? Caxias do Sul. Não, mais adiante, Cachoeira? Não, foi Caxias do Sul. Caxias do Sul. E voltou 3 horas da madrugada? 11h30. Chegou em casa 11h30? Cheguei em casa 10h30. Você disse, vou voltar, mas acho que vou voltar de madrugada. E eu até sugeri, fica lá, pernoita. Hoje tem um filho lá, inclusive, né? Podia, mas gosta de viajar de noite sozinho. Bom, eu pago para não viajar de noite. Vamos aproveitar então, Márcio, já cumprimentando mais uma vez aí a presença do amigo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, que bom estar de volta a esta rádio, a esses microfones, e agora com a presença dos nossos amigos aqui, né? O Beto, o Caminhão, a gente é de longa data e quem tem um convívio político e de amizade, a gente se junta, né? E é bem assim. E o Beto a gente se conhece há um monte de anos, né? Bastante tempo. E diante disso, a minha primeira questão é bem pessoal, tá? Você hoje está prefeito de Nova Prata, e que bom. É insistência, persistência, convicção. O que fez você chegar finalmente ao cargo de prefeito de Nova Prata? Bom, é uma pergunta que eu sempre gosto de responder, porque na realidade foi uma coisa inusitada que aconteceu em Nova Prata. Para quem não sabe, eu concorri pela 5ª vez esse ano passado, foi 5 tentativas. E geralmente quem concorre 3 vezes, no máximo, já desiste porque entende que a comunidade tem outro anseio, tem outra vontade, então você tem que declinar. Mas eu mesmo assim coloquei meu nome à disposição da comunidade pela 4ª vez, sem êxito, e aí sim eu tinha praticamente encerrado todas as minhas vontades, todos os meus anseios. E a nossa surpresa foi que o ano passado, né, já tinha o candidato lançado, que era o Zé Espanhol, né? E infelizmente ele teve um problema de saúde, mas felizmente está bem, né? E aí, faltando 60 dias para as eleições, ele já estava em campanha, né? O pessoal me procurou, né? Dizendo que o único que poderia chegar próximo aí do Volney, que era um cara que já vinha com uma estrada política, vice-prefeito, prefeito, era secretário de Estado do Trabalho, então o único que poderia fazer frente um pouquinho na época era eu. E eu declinei mais 10 dias. Eu não queria mais, porque quem perde 4... E no fim, resumindo toda a questão de tanta insistência, e eu gosto de política, eu tenho na veia, e a gente se colocou novamente à disposição. Bom, quem perde 4, perde 5. E, pela nossa surpresa, um detalhe importante: das 5 vezes que eu me coloquei à disposição, foi a única vez que eu escolhi o meu vice. A única vez. As outras, obviamente, eu concordei, mas foram indicações políticas. Esta vez não. Nós fizemos uma série de exigências para aceitar, né, Altir? Primeiro, eu escolho meu vice, Altir Ferro. Segundo, não existe negociação de cargo, não existe nome antecipado, não existe nada da questão tradicional política que existe em todos os municípios. E aí, eles não tinham opção, né? Porque não tinha mais candidato, foi aos 49 do segundo tempo.
e aceitaram todas as nossas imposições. E graças ao Altir também, que é um cara muito bem visto na cidade, tem uma trajetória grande, nós fizemos aí quase 64% dos votos, né? Em Nova Prata e essa é a história, Márcio. Realmente era vontade de estar participando e ajudando a comunidade que eu moro hoje, né? E é isso, vontade, eu acho que isso. É isso, né? Você consegue aliar a vontade, a persistência que você disse e este cunho político, que é uma questão que está na veia, né? Então isso você vem alimentando. É a república, né? O espírito republicano. Exatamente da persistência. Ou então aquele princípio velho, né? Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Um dia chegou lá. Também está hoje prefeito. E nós temos N exemplos. Mas ao vice, então, o vice era vereador na época, né? E não, já não era mais. Já não era mais. Vereador na outra. Tinha sido 2 mandatos antes. Tá. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada. Eu trabalhei na Vipal. Eu fui funcionário do banco, o que hoje é o Santander, antigo Banco Nacional de Comércio, por 9 anos. E depois, quando surgiu a Vipal em Nova Prata, o senhor Arlindo Paludo, lá, um grande amigo meu, me convidou para trabalhar na Vipal e eu saí do banco no dia seguinte, a pedido de demissão. Fiquei 35 anos na Vipal. E se não fosse candidato a vice, teria concorrido a alguma coisa nessa última eleição? Eu estava totalmente fora da política. Já estava fora? Sim, não queria mais nada. E nem estava no meu projeto de vida essa, nem pensava nisso, né? Caiu, o pessoal insistiu tanto, o Beto me convidou, reiterou os convites e tal, eu só vou se tu vai, aquela história. Eu com 80 e tantos anos, o que eu quero, né? Meu projeto, eu quero viver mais um pouquinho, né? Não quer dizer que agora que a gente ganhou, agora nós estamos num compromisso sério, né? Você até tentou se enganar. É verdade. Até tentou. O Altir tem umas tiradas maravilhosas, ele está computando o tempo. Agora, segunda-feira, fecharemos 12,5% da nossa meta. Percentualmente. 12,5%, eu disse para ele na viagem, é 12,5%. Tá, e qual é a tua função específica neste mandato, então? Eu estou colaborando com o prefeito no que for possível. Em tudo. Me ajuda a atender, algumas... Ele me pede para fazer, a gente consegue trabalhar. É muito participativo, Altir, muito bacana e ele representa quando eu não posso ir, porque você sabe, né? Convite, é muito evento, é muita cerimonial, então às vezes o Altir vai e eu passei em inúmeras entidades de Nova Prata, quase todas, eu acho, com alguma função, né? Então eu sou muito conhecido lá e facilita, ajuda um pouco, né? Com certeza. De conhecer as pessoas, de conhecer a população, né? O prefeito disse que na quinta tentativa disse, eu escolho o meu vice e eu não quero compromisso de escolher antecipadamente o secretariado e coisa perfeito que eu varia. E aí, assumiu, como é que foi a sua estrutura de governo? Quais foram os seus critérios? Perfeito, ótima pergunta também. Eu acho que nós estamos quebrando um paradigma em Nova Prata, porque quem conhece a história lá, ela sempre foi um pouquinho diferente. Dos 10 secretários, 6 foram escolhidos por indicação do povo. Por exemplo, a secretária da Saúde é uma enfermeira, não tem nada a ver com ela, nem sei em que ela votou, mas nós andamos no posto de saúde, eu, Altir, pós-eleição, e começamos a sondar nomes técnicos que conhecem saúde e que poderiam agregar, que poderiam unificar. A gente sabe que unanimidade não existe, mas é o nome que mais soou, então nós convidamos a secretária da Saúde. Educação, da mesma forma, nós sondamos inúmeras, eu poderia dizer quase 100 professoras em 2 meses e chegamos ao nome. Então, isso nós entendemos que nós quebramos um paradigma, nós conseguimos colocar um pouco de gestão dentro da política. Ou seja, não houve indicação de partidos de política. Não, inclusive isso obviamente gera um pouquinho de mágoa, né? Dentro dos partidos, mas como nós estávamos avalizados pelo nosso questionamento em participar, em concorrer, então eles não conseguem nos cobrar nada porque nós não nos comprometemos. Nós colocamos o nosso nome à disposição, mas vamos fazer da forma que nós
gostaríamos que fosse acontecer em nossa cidade. E suas metas principais? Educação, agricultura, segurança, quais são as suas metas principais? Na verdade, a gente tem um monte de ideias para a cidade. Nós ainda... Mas então vamos fazer o seguinte, prefeito, me permite? Mas claro. Olha só, pelo jeito vai passar bem rápido hoje, né? Nós temos o intervalo do primeiro bloco e a gente vai voltar já com vossas presenças aqui no estúdio Tudo certo. Com FM. Então, vamos lá. Agora 8h mais 17 minutos, 8h17. Quer mais um bom motivo aí para almoçar no Dom Vital? O seu estacionamento é por conta da casa. Isso mesmo, o Dom Vital paga a sua vaga do estacionamento rotativo, hein? É bom, não é? Basta informar a placa na entrada do restaurante. Dom Vital, o melhor cardápio da terra da longevidade e sempre fazendo mais por você. Você que valoriza saúde, qualidade e economia. Na Divino Grão você encontra produtos naturais e exclusivos com qualidade e preço justo. Somos pioneiros no formato atacarejo. Quanto mais você compra, mais você economiza. Grãos, castanhas, temperos, snacks e muito mais. Tudo saudável e com preço especial. Na Avenida Doutor José Montauri, 809. Esquina com a Rua Marechal Deodoro. Divino Grão, naturalmente para você. Farmácia São João, para sua tranquilidade, para sua comodidade, está 24 horas aberta na Júlio de Castilhos. Em cuidar da sua saúde é a nossa missão. Tem lojas para você. Loja e supermercado Santa Clara, colocando na sua mesa todos os dias as delícias do puro sabor da Serra Gaúcha. E chega de esperar, hein? Começou o fecha-mês de aniversário Lojas Becker de 27 a 30 de junho para você aproveitar. Olha só, toda a loja em até 10 vezes sem juros no carnê. Mas corre, é só até segunda-feira. Lojas Becker na Palugana aguarda por você, né? O André, toda a turma lá vai fazer bons negócios para você, com certeza, hein? Ótica Lincoln, você dá uma caminhada ali na Júlio de Castilhos, na área central da cidade de Veranópolis, e você vai conferir nas vitrines as marcas mundialmente famosas, hein? E melhor, aquelas condições super especiais de pagamento da Ótica Lincoln. E o Alfa Laboratório, em seu médico indicou exames, o Alfa realiza para você. Alfa Laboratório é para a vida inteira, em frente ao Hospital São Peregrino Lasiose. Chega de esperar! Começou o fecha-mês de aniversário Lojas Becker. De 27 a 30 de junho, aproveite toda a loja em até 10 vezes sem juros no carnê. Tem móveis pra casa toda, eletrodomésticos, materiais de construção do alicerce ao telhado, bazar, brinquedos, ferramentas, smartphones e muito mais. As melhores marcas te esperam. Compre no carnê ou no cartão e pague tudo em 10 vezes sem juros. Mas corre, é só até segunda. Vem comprar barato, vem pra Becker. Vai um sanduba com queijo derretido. É claro que eu quero. Queijo com alho na brasa, bem quentinho. É claro que eu quero. Espaguete com muito parmesão. É claro que eu quero. Tábua de frios com queijo de montão. É claro que eu quero. Se tem queijo Santa Clara, é claro que eu quero. Queijo Santa Clara, é claro que eu quero. É claro que eu quero. Muito bem, agora 8 horas mais 21 minutos, temperatura segue na faixa de 12 graus, média temperatura na Serra Gaúcha, nesta manhã de sábado, com a presença dos gestores de Nova Prata no estúdio da Com FM nesta manhã. Tem uma interatividade aqui, viu, prefeito e vice? Grande Beto Carnevale, parabéns, mudando e melhorando a gestão de nossa querida Nova Prata, sucesso. Ricardo Dalanhese, tá? Marcando presença aqui pelo nosso WhatsApp. Se você quiser também questionar aí o prefeito, o vice, quiser dar um bom dia, fica à vontade, 99610-0961. Antônio. Bom, prefeito, então sabemos que a sua escolha do secretariado foi feita pensando entre as próprias áreas dos setores, educação, saúde e assim por diante. E havia feito uma pergunta antes do comercial, quais as suas prioridades administrativas, agricultura, saúde, segurança, educação?
Bom, quais as prioridades? Na verdade, quando a gente tem um plano de governo, todos os prefeitos têm, e você deseja implementá-los a partir de janeiro, fevereiro. Só que os órgãos públicos não são que nem uma empresa privada que você consegue fazer de um dia para o outro. E nós, quando entramos na prefeitura, nos deparamos com duas situações que nos tiraram um pouquinho o foco. Primeira situação, você sabe que nós temos as águas termais, que é um ponto turístico fenomenal de Nova Prata. Inclusive estamos acabando agora, se Deus quiser, bota 90 dias, todo o recapeamento até as águas termais. Está judicializada a questão da concessão, então os atuais herdeiros do proprietário estão querendo vender, né? Vender o ponto, digamos assim, né? E só que aí nós estamos no entrave já então isso me tirou um pouquinho nosso tempo de concentração em outras coisas. Outra questão que está judicializada é o hospital com 7 municípios. O hospital alega que o custo SUS tem que ser repassado totalmente pelos municípios. Os municípios anteriormente, antes de nós assumirmos, estavam questionando o custo SUS, enfim. Mas também acredito que estamos no final dessa questão. Mais 1 ou 2 meses nós vamos resolver. Temos audiência agora em julho. Fora isso, nós iniciamos um trabalho forte de mapeamento de uma nova área industrial. A questão estava parado, por exemplo, o ginásio de esportes, que aqui vocês gostam muito de esportes. Há 8 anos o ginásio de esportes parado, o nosso ginásio de esportes municipal, do lado do Mário Cine. Em fevereiro já determinamos, independente do custo que fosse, a licitação para reforma total. Se Deus quiser, vamos em 60, 90 dias, eu acho. Semana que vem começa a colocar o piso. Vamos fazer uma grande inauguração, vamos convidar os senhores, toda a imprensa, e quem sabe com jogo aí a nível estadual, né? União Castilhense. União Castilhense, quem sabe? Por que não? Que não é. E outro exemplo básico de gestão, capela mortuária. Nós precisamos de uma capela mortuária robusta, maior para Nova Prata, e estava parada há 6 anos, também determinamos, já foi licitado, já tem empresa ganhadora, mas vejam bem, quase passaram 6 meses. No poder público, se tu dormir um pouquinho de toca, o tempo passa e a comunidade não vê as coisas acontecer. Então isso foi em fevereiro que nós determinamos, né, Altir? Tanto o ginásio de esportes quanto a capela mortuária, face orçamento, licita e agora as coisas começam a acontecer, quase 6 meses depois. E, enfim, e aí estamos fazendo o levantamento. A educação, por si só, ela anda bem, e a moça escolhida, ela é muito querida, é uma professora, e ela está tocando de uma forma extraordinária a questão saúde, como eu disse. Essa técnica que foi escolhida, ela é técnica, desculpa, essa enfermeira, ela é uma técnica na área, digamos assim, né? Mas ela é muito proativa, ela reuniu uma equipe boa, e saúde é um poço sem fundo em qualquer município, né? Mas nós estamos com quase 28% de investimento na saúde, que a nossa obrigatoriedade seria 15%. Então, a gente está fazendo o que é possível. Eu digo sempre nos programas em Nova Prata, a gente não vai fazer tudo. Ninguém vai fazer tudo, mas as pessoas, a comunidade tem que estar vendo que nós estamos nos esforçando, tentando fazer o melhor, divulgando. Nós divulgamos todas as nossas ações, o que nós estamos pretendendo. Nós abrimos o livro, como se diz, né? Desta forma. A prefeitura, através da sua gestão, está atacando várias frentes. Só que às vezes tem os empecilhos ou judiciais, como está acontecendo com algumas particularidades, ou quando de licitação, o próprio lapso temporal, que às vezes atrapalha. Não acontece porque tem burocracia no meio. Perfeito. Mas como o Beto estava comentando, quando nós entramos assumimos, a gente se deparou com uma série de problemas que a gente pode dizer que são problemas que são fundamentais, que têm que ser resolvidos imediatamente. Claro que leva um tempo, né? O problema das galerias, por exemplo, né, Beto? Pode comentar. Isso, as galerias foi um exemplo bom agora. Nova Prata, nós temos um problema. Toda vez que dá chuva, e essa que vai dar agora, que está prevista e tal, mais de 200 milímetros, ela possivelmente também causa um problema. Mas nós ficamos muito satisfeitos que nós mexemos em 3 pontos da cidade, a 2 avenidas principais, a Presidente Vargas, a Flores da Cunha, e num bairro chamado Sagrada Família, onde acima de 100 milímetros já dava problema.
E nós isso conseguimos fazer em 6 meses, mexer na tubulação, trocar a tubulação, não refazer uma galeria inteira, mas fizemos uma adaptação paliativa e ficamos felizes porque resolveu o problema. Então, desses 3 pontos, nós resolvemos o problema. Óbvio que se vê uma chuva, a exemplo do que veio ano passado e tal, não existe cidade preparada para tanta água assim. Mas... O Beto comentou sobre o ginásio nosso Luiz Antônio Rigo lá, está em reforma. Nova Prata, por exemplo, que gosta tanto de esporte, nós não temos um ginásio de esporte em Nova Prata adequado à disputa de jogos oficiais. Não temos nenhum ginásio. Então também é uma preocupação nossa. Nós temos que atender essa exigência. É uma exigência da comunidade, porque o pessoal agora está se voltando. Até Veranópolis impulsiona isso, porque Veranópolis tem o futebol forte, o futsal forte, e nós não temos, né? Quer dizer, sempre teve grandes disputas entre Nova Prata e Veranópolis, né? Sabe que então é uma questão a ser seguida, né? Escutando vocês, hoje tem a final em Vila Flores, também nós que somos de lá, né? Tem a final lá de salão, também é muito forte, então isso é gostoso. Mas o que me chamou a atenção aos colegas da mesa, o levantamento das preocupações, das dificuldades ou das intervenções imediatas que vocês estão tendo são coisas pequenas, entre aspas, né? São coisas mais simples, onde precisa uma intermediação e onde acaba ocupando o tempo de vocês e que os problemas se repetem independente do endereço que a gente está. Sim. Você fala em qualquer cidade, qualquer tamanho, exatamente os problemas são muito parecidos. Então, você acaba ocupando um tempo disponível que você deveria ter na tua administração, na vossa administração, para problemas mais macros ou ideias, inovações, e acabam consumindo o vosso dia. Como é que vocês levam essa preocupação para não cair nesta roda d'água onde você acaba todo dia? A gente brinca muito e isso vale para todos, que se você não tiver brita disponível, você vai levar crítica todo dia. Como é que vocês conseguem pensar também num momento macro numa situação dessas? É complicado, porque existem vícios, e eu imagino que todas as cidades tenham esses vícios mais antigos, onde não tinha uma lei fiscal reguladora mais severa. Hoje nós temos. Então, realmente, a doação de brita, de serviço de máquinas para particulares, Márcio, a gente sabe muito bem, era mais fácil, era mais tranquila. E hoje você tem que andar em cima da legislação, você não pode deixar qualquer brecha, e aí as pessoas não conseguem entender isso. Eles entendem que, no tempo do fulano, eu tinha brita, eu tinha máquina e tal. Então, é importante que as pessoas também descubram, e mesmo a gente explicando, o secretário explicando e tal, infelizmente algumas pessoas ainda, elas entendem que não, teria que ser como era no passado e tal. Um exemplo básico, volto na saúde, aqui vocês têm também um pronto atendimento muito eficiente, nós lá atendemos média 3.000 pessoas por mês. Você vê reclamações aí por mês, 100 reclamações no Face, no Insta. Se você criar um percentual de 100 sobre 3.000, você vai ver que é mínimo. Só que o problema das 2.900 pessoas não vão pro Face elogiar que foram atendidas entre a triagem e a saída do posto do PA em menos de 1 hora. Não vão. Agora, infelizmente, acontecem casos sim que dá um agrupamento de pessoas e tal, ou em algum momento pode ser sim mal atendidas, tanto por uma menina da recepção, quanto uma técnica, quanto o médico. Pode, mas são percentuais mínimos, e isso causa uma comoção, sabe, que não está funcionando, que o hospital está com problema, e na verdade não é isso. E nós estamos tentando explicar para as pessoas, a gente está trabalhando com uma margem de 95% de acerto, de coisas boas, né? Gostaríamos sim, todo mundo gostaria, né, Marcos, que fosse 100% em tudo, mas o Beto já deu um remédio, fala do remédio que tu tem para solucionar isso. Dentro desse ajuste jurídico que vai ter com o hospital, porque às vezes é só uma questão de consolo. Você tá
ali fora esperando há mais de uma hora e meia, e você não sabe o que está acontecendo. Tu fica imaginando que o médico está tomando um cafezinho, olhando o celular, a gente imagina tudo. Então tá faltando uma pessoa que a gente chama de humanizadora. Ou vai ser colocada pelo hospital ou pela prefeitura. Ela vai lá, Paulo César, eu sei que o senhor está esperando há 1h30, mas tem 2 médicos atendendo, eles estão ali dentro, tem gente esperando. Um médico subiu para fazer uma intubação emergencial. Então, senhor, por favor, aguarde um pouquinho mais que o senhor será atendido e tal. Claro, o Paulo César passou pela triagem prévia e não está naquela lista de emergência, né? Tem a fitinha que ele pode esperar. Mas mesmo assim, é importante a pessoa se sentir acolhida ali, saber, não, tem gente que tá nos ajudando, tá nos orientando e tal. Então, isso também falta um pouquinho. Hoje o ser humano precisa um pouquinho mais de carinho, de afago, todo mundo. É verdade isso que o senhor fala, prefeito? O senhor já que usou como exemplo, se eu estivesse na fila aguardando, isso já aconteceu, na verdade, e sabe-se lá quantas vezes mais deverá acontecer, tomara que não muitas vezes, né? Para que não tenha que ir receber auxílio na saúde, porque estou precisando, mas naquele momento é crucial esse atendimento humanizado, realmente, porque as pessoas estão naquele momento em que a única solução dela é o médico e o hospital, e ela fica aguardando e ela, poxa, ela não compreende isso, né? O que está acontecendo lá? O médico está tirando uma soneca? Exato. Olha, é muito boa ideia, realmente. Exatamente. Nós criamos essa figura de humanizadora, uma pessoa humanizadora, entendeu? Vai ajudar bastante. Que vai ficar com crachá, possivelmente, se for da prefeitura, com crachá da prefeitura, e vai estar com total liberdade de adentrar o hospital, falar com o médico, sim, falar com o chefe do plantão, enfim. Outro problema que a gente separou lá, sério também, que vocês tinham aqui, a questão do trânsito, principalmente no centro da cidade, né, Beto? Isso. Nós ainda temos. Só que nós ainda, ao contrário aqui da cidade de Veranópolis, e que entendemos que chegou no limite aqui, por isso que fizeram. Mas nós ainda vamos apostar, agora em 30 dias vamos criar uma metodologia diferente. Aos que acreditam que não vai dar certo e aos que acreditam que é uma boa tentativa. Basicamente é o seguinte, como eu tenho escritório no centro da cidade, em frente à Padaria Zanotto, ali na parte mais movimentada da cidade, ali do lado do antigo Santander, entre o Santander e o Banrisul, eu posso dizer, porque quando eu saía até o ano passado, esse ano eu estou na prefeitura, mas você sai 12h20 do escritório, tem um monte de vagas. Por que 12h20, 12h15 tem um monte de vagas e a partir da 1h30 não tem mais vaga? Porque o proprietário dos estabelecimentos e os colaboradores, que me perdoem, mas estacionam nas vagas, legalmente. Eu cansei de estacionar na frente do meu escritório e não pensei no meu cliente, então eu falo por mim e eu sei que os colegas vão entender. O que nós vamos fazer? Já mandamos imprimir panfletos, confeccionamos placas orientativas, tipo aquela, é proibido de estacionar, mas não é proibido de estacionar, é estacionamento rotativo, 30 minutos com alerta ligado. Vamos criar 40 vagas duplas pintadas em amarelo. Ou seja, o Detone está cruzando em Nova Prata e quer entrar na Padaria Zanotto só para ver se tem uma promoção legal aí. O Detone vai estacionar ali, deixa o alerta ligado, pode tomar um cafezinho e tal. E depois, 30 minutos? 30 minutos. É uma experiência assim que nós pensamos e queremos ver se dá certo. E, além disso, vamos colocar uma pessoa a passar em todo o comércio da Borges e da Presidente, que são as avenidas mais movimentadas. O que nós queremos? Primeira coisa, que os proprietários e os colaboradores, obviamente, não estacionem nessa vaga amarela, porque nós temos uma parceria com a Brigada Militar. Não há previsão de multa no momento, obviamente, mas nós temos placas e nós temos depois telefones e teremos conversa. Nós vamos tentar pela última vez uma educação, digamos, na questão de estacionamento, da criação de vagas, porque vagas tem. Então os proprietários, a gente está mal acostumado na nossa cidade, estaciona 50 metros longe da loja, 100 metros, não é o problema do estabelecimento, enfim, só que hoje, como está, permite você estacionar na frente e tal. A experiência começa quando, prefeito? Daqui 30 dias. 30 dias. Podemos até depois comunicá-los conforme estar indo, para ver se a gente está tendo êxito ou não. Claro que a gente vai precisar de no mínimo 90 dias para, vai lá o Beto Carnevale, isso aí não está funcionando, eu vou estacionar aqui e tal, e aí o Beto, Beto, olha só, é 30 minutos, você deixou mais e não ligou o alerta. Alguém vai chamar a atenção do Beto Carnevale.
É uma experiência inusitada, digo. Exatamente. Né? Ao contrário da maioria que diz que não vai funcionar, mas a gente gosta do desafio. Mas vai muito da cultura do povo de aceitar, do respeito, da civilidade das pessoas e do senso de comunidade, né? Tem mais gente atrás de mim que quer estacionar também. Eu não posso deixar o carro lá da 1h30 até 5 horas da tarde. Exato. Né? Essa é a nossa aposta. Né? Tem pessoas que deixam de 8 horas até meio-dia e da 1h30 até 6h30. Por isso que não tem vaga. Essa é a nossa teoria. Vamos ver se nós estamos. E segundo a nossa visão também, tem alguns espaços mal aproveitados, Beto. Eu queria que tu comentasse sobre isso, por exemplo, a Avenida Cônigo Pérez. Quantos espaços nós podemos criar ali? Mas vamos fazer o seguinte então, prefeito, o senhor vai responder depois do intervalo, tá na hora do segundo bloco. Perfeito. E a gente volta já, batendo um papo com os gestores Nova Prata nesta manhã de sábado, agora 8:53. Previsão do tempo. Oferecimento. Junto ao Posto das Flores, em Vila Flores, tem jantar italiano todas as sextas-feiras. Fone WhatsApp 54999955010. Rádio Com. Previsão do tempo. Olá a todos que nos prestigiam, nos acompanham aqui na Rádio Com FM. Veranópolis, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Cotiporã e cidades da região terão chuva nesse sábado. O solzinho pode até aparecer pela manhã, mas em grande parte do dia céu encoberto com muita chuva. Chuva hora fraquinha, principalmente pela manhã. À tarde a chuva pode ficar bastante forte. O volume pode passar dos 30, em alguns lugares pontuais até mais. A temperatura pela manhã 11 graus, à tarde a máxima é 14 e à noite 13. Em torno disso, o vento é moderado. O domingo, céu encoberto, chuva, especialmente na madrugada e início da manhã, pode dar uma parada em alguns momentos, mas ela segue, mesmo que fraca, segue até noite e madrugada. Então é uma chuva persistente também, apesar de alguns momentos ela parar. A temperatura cai ao longo das horas, 13 pela manhã, à tarde vai caindo 12, 11, à noite 9 graus. Olha, essa nova semana vai ser de frio, mais frio ainda. A segunda-feira, a temperatura mínima é 5 graus à noite. Tem chuva amanhã e quase início da tarde, mas depois a chuva vai embora. Chuva fraca para segunda-feira. Olha, os próximos dias da semana serão congelantes. Eu desejo a todos excelente dia, saudações meteorológicas. Os principais conteúdos para o seu dia. Rádio Com. Bom dia Com. Tá sentindo esse friozinho no ar? É o inverno chegando e não tem nada melhor para esquentar do que um bom chimarrão. Na Brava, você encontra jarras elétricas de inox práticas e seguras, que aquecem a água na medida certa, sem perder tempo. E para completar, temos cuias, bombas, térmicas e mateiras, em diversas cores e estilos. Tudo para deixar o seu chimarrão com a sua cara. Venha pra Brava e monte seu kit pro inverno. Brava, na esquina da escola Felipe dos Santos. Nas farmácias São João tem ofertas para toda a família. Desodorante Rexona 150ml Seto Clínica, o 12,90. Kit Seda shampoo mais condicionador por 17,90. Copo Stanley com tampa a partir de 89,90. Lava-roupas Tixan IP por 8,90. E amaciante de roupas IP 10,90. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no app. Precisa fazer um exame laboratorial em Veranópolis? Passe no Alfa. Aqui você realiza exames de análises clínicas, DNA, toxicológico ou ocupacional, num lugar confortável, com espaço kids e excelente atendimento. É na Rua Rui Barbosa, número 42, em frente ao Hospital São Peregrino. Fone WhatsApp 54 3290 3009. Alfa Laboratório, pra vida inteira. Mazarolo Seminovos tem para venda. Valtra A 750, cabine ano 2015, 78 CVs. Valtra A 950, cabine ano 2016, 95 CVs. Valtra A 990, cabine ano 2024, 105 CVs. Massey 4292 extra. Plataforma ano 2022, 105 CVs. Em Veranópolis 3441-1037. Em Porto Alegre 513371-2035. Mazarolo, este nome tem marca na agricultura.
Muito bem, 19 minutos estão faltando para as 9 horas. Entramos no bloco final com a presença dos gestores de Nova Prata no estúdio da Com FM nesta manhã de sábado, né? Sei que ficou um questionamento aí para depois do intervalo, mas eu quero oportunizar também ao prefeito e ao vice, porque chegou uma interatividade aqui pelo nosso WhatsApp. Diz o seguinte: bom dia, prefeito Beto. Frequento 2 vezes por semana o trajeto indo à comunidade de São Belim e gostaria que o senhor desse uma olhada com carinho logo após a ponte. Os automóveis estão rodando no acostamento, pois o asfalto sumiu. No entorno de uns 50 metros. Mês retrasado cortei um pneu. Não sei se foi lá, mas logo que passei o mesmo furou. E faz um bom tempo que está ruim. Desde logo que foi construída a ponte, agradeço, um abraço. É o nosso amigo ouvinte, o Marcos Bons. Bom dia, Marcos. Sim, Marcos, nós já temos isso no nosso projeto. Inclusive, infelizmente, tivemos essa semana em São Belim, no velório do seu Lovisão lá, e a gente já tinha constatado antes e passei na ponte ali. É um trajeto curto, sim, mas já está na pauta, sim. Nós temos uma licitação prevista agora para julho, para recapeamento. Nós vamos começar com 3 Mártires de Santa Catarina, que é uma via muito importante, e essa de São Belim também está previsto 100 metros, não só 50, porque aí você tem que sair da curva, e outras localidades, inclusive 2 ruas centrais da cidade, uma parte, né? Nós vamos começar. Então já temos uma ideia e vamos abrir a licitação possivelmente em julho. Quem está na audiência também é o nosso amigo e teu chefe de gabinete, Lúcio Albuquerque, que mandou um abraço para vocês e é um parceirão nosso aqui da nossa cidade. Abraço, Lúcio. Abraço, meu amigo. Mas vamos lá, estamos chegando ao final, no último bloco, então o que você gostaria deste momento de dizer para quem está na audiência, quem está te ouvindo, o que você gostaria nessa fase de apresentação? Diga lá, vai lá. Ficou na pendência do espaço. Do espaço. É verdade. Os espaços mal aproveitados, que a gente chama lá de estacionamento. Sim. Por exemplo, a Avenida Cônego Pérez. Isso, para quem conhece Nova Prata, em frente ao hospital ali, em frente ao Clube Grêmio Pratense, começa no Clube Grêmio Pratense até o hospital. Nós temos um canteiro de 4,80 metros de largura. Então, o ano que vem já estamos com pré-projeto, nós vamos fatiá-lo, nós vamos criar vagas verticais, né? Vagas não paralelas, aquelas vagas oblíquas, isso, desculpe. E aí vai gerar um monte de alternativas. Então, claro, não é nesta área central que nós falamos, mas a gente vai resolvendo paliativamente por setor. Então, essa é uma questão premente para nós, mas para o segundo ano já estava previsto. Mas é uma avenida muito usada, porque tem hospital. Então tem muita gente de fora de outras cidades que vão no Hospital de Nova Prata. E o próprio restaurante. Da SIC. Então, isso, sempre tem eventos na SIC, tem restaurante, ali tem 3 prédios praticamente com profissionais liberais, hospitais, os médicos, dentistas e enfim, e aí ocupa bastante vaga ali. E dificilmente você encontra espaço para estacionar, sabe? Muito difícil. Outra questão que eu gostaria que o Beto falasse sobre... Nós temos um problema sério em Nova Prata. Nós pagamos em torno de aproximadamente 700 mil por ano de aluguel. É um dinheiro que é jogado fora, praticamente, né? Não tem volta. Você podia aproveitar esse dinheiro fazendo investimentos em benefício da comunidade, mas em vez de gasto em aluguel. Qual é a intenção nossa, Beto? A nossa intenção, inclusive estão convidados para tomar um café com a gente em Nova Prata, aqui nós temos uma maquete feita pelo arquiteto Marcelo Nedef há muito tempo atrás, e ela prevê sim a construção de um novo centro administrativo que Nova Prata merece. Aliás, se eu parar para pensar, acho que é o único município que não tem um centro administrativo maior, porque não é objetivo glamorizar o prédio. O objetivo é economizar. Só paga aluguel quem não tem dinheiro para comprar o seu imóvel. Então, a prefeitura tem capacidade financeira para isso, claro, programado, tranquilo, nem que seja em 2 gestões. A nossa gestão poderia erguer e tal, e a segunda gestão concluir. Mas o objetivo mesmo é enxugar os aluguéis que a gente gasta, entendeu? Que não tem necessidade, é dinheiro jogado fora. Respondendo a tua pergunta agora, Márcio, eu quero te dizer assim, eu fiquei muito feliz, né, Altir? Quando nós chegamos aqui, nos deparamos com os senhores, com esse sistema moderno de rádio, né? E saber que também estamos sendo visualizados ao mesmo tempo pelo pessoal de casa e tal. É inovador, viu, prefeito? É o 2º projeto no país, né? É o primeiro do Rio Grande do Sul, a interligação TV e rádio. Parabéns, hein? Que beleza.
Então a gente está muito à vontade com vocês. A gente acho que não tinha conversado contigo ainda pessoalmente. Foi um prazer. Detone, conversei, nos conhecemos, né, no evento aqui em Veranópolis. O Márcio, amigo de longa data. Inclusive, prefeito, tem alguém chamando aqui, ó. Oi. Manda um abraço para essa dupla aí. Roberto Natal Marangoni. Ô, Robertão. O Robertão e o Preto, acho que vamos estar lá segunda-feira às 10h30. Nativa, né, Roberto? E assim, então foi um prazer muito grande, e agradecendo imensamente o convite de estarmos aqui. Quando terminar a rodada aí do pessoal, lá por outubro, novembro, se quiserem nos chamar de novo, nós viemos aqui para atualizar sobre todos os fatos que nós comentamos aqui com os senhores e com os ouvintes que estão, os telespectadores que estão nos vendo agora. É importante. A nossa tônica de campanha foi ouvir mais as pessoas e conversar mais com as pessoas. Nós estamos fazendo isso. Praticamente eu visitei, falta um posto de saúde só para mim visitar, nós visitarmos, e falta 2 escolas. A gente está interagindo com todas as direções de escola. Isso tinha uma deficiência assim do gestor, dos gestores, ir até o local, conversar com os colaboradores. Eu acho que isso melhorou bastante a questão de trabalho da equipe, e motiva. Então, nós estamos felizes, né, Altir, estarmos aqui, e agradecer essa oportunidade. Com certeza. Não, mas calma que temos muita coisa a conversar ainda. Mas e quem deixa um abraço para vocês agora é teu colega, Cristiano Dalpai. Ô, Dalpai. Está na audiência e manda um abraço para vocês. Veranópolis está muito bem servida, o Dalpai também, com algumas características diferentes minhas. Ele não insistiu tanto que nem eu, mas ele é um cara super capacitado. E se a comunidade tiver paciência, com certeza, junto com a micro-região, eu sempre digo para o Dalpai, sozinho a gente não faz nada, a gente tem que fazer um trabalho conjunto, principalmente no turismo, né, Altir? O turismo é que faz, dá lucro hoje, é uma empresa não poluente, e nós melhorando a questão das termais, mais capuchinhos em Vila Flores, mais Veranópolis, que é a terra da longevidade, por si só já atrai as pessoas para essa região, e nós temos um belo trabalho pela frente para fazer. Vila Flores também agora investindo bem no turismo, né? Tem um filó tradicional aí, é muito legal, é muito bacana, eu tive a oportunidade de assistir. Perfeito, deixa eu fazer uma pergunta. Que bom que tem mais tempo. Sim. Eu achava que ela já estava na Berlinda. Ainda dá para fazer uma ou 2 perguntas, mas uma delas é essa que me parece fundamental. Nunca se faz nada sem dinheiro. Como é que está a saúde financeira da nossa prefeitura de Nova Prata? Olha, graças a Deus eu posso dizer que a saúde financeira está. Inclusive tivemos uma reunião ontem. A gente programou uma reunião mensal com o setor contábil e financeiro, e nós estamos vendo se a receita programada para este ano, que o orçamento foi feito pelo governo anterior, né? Ela está acontecendo, né, Márcio? E se as despesas estão dentro de uma lógica que era previsto. Então, estamos satisfeitos, sim, mesmo com alguns aportes grandes que nós temos pela frente agora. Por exemplo, Expo Prata em novembro é o nosso marco, a gente faz cada 2 anos, né? Nós vamos aportar aí mais de R$500 mil. Agora temos o Festival do Folclore em agosto, que pelo 4º ano seguido foi campeão mundial de festivais de folclore. Também vamos aportar mais de R$400 mil, bem mais, por causa também da infraestrutura que a gente dá, R$400 mil em dinheiro e mais toda a infraestrutura. E agora teremos Serra Summit também, Serra Summit em Nova Prata, com Paulo Guedes, e é um evento é um evento regional, então também a gente investe um valorzinho bem menor, mas investe. Então, mesmo com todos esses investimentos previstos, com o ginásio esportes, com capela mortuária, com recapeamento às águas termais total, com a licitação que nós vamos abrir em julho, a gente ainda está positivo para chegar ao final do ano com recursos livres, aí sim, com o nosso orçamento, para começarmos a acelerar ainda mais em 2026. O vice-prefeito, no início aí do nosso bate-papo, lembrou do Elcio Siviero, mandou um abraço. O Elcio tá ligado, tá mandando um abraço para ambos aí, dizendo que inclusive tem um certo parentesco ali com a Isabel Cristina Siviero. Com certeza. A Cuca? A Cuca é minha segunda prima, porque a mãe da Cuca é minha prima irmã, era minha prima irmã. Certo. Prima e irmã, porque o meu pai era o mais novo da família e o pai dela era um dos mais velhos.
Então veja bem, né? Interessante, né? Tá tudo em casa, então. Tudo em casa. Um abraço pro Nepotismo. Pois é. O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. A questão da saúde que o Beto comentou já, e ele também na campanha ele enfatizou muito a necessidade de colocar mais médicos. E isso também nós estamos fazendo, né, Beto? Sim, agora autorizamos a contratação do 4º médico em picos, porque o hospital sabe quais são os horários de pico de maior necessidade. Então já autorizamos aí mais 20 e poucos mil por mês para o chamamento de um 4º médico quando precisa. É o médico coringa. É o médico coringa, o médico de plantão, digamos assim. Legal, e falar em saúde, bom, se falar em hospital, então nós vamos ficar aqui uns 3 dias mais ou menos, né? Até pelo meu conhecimento. Mas assim, ó, qual é a tua relação ou a vossa relação com o Poder Legislativo? Tá legal? Tá boa? Não, está boa a relação com o Poder Legislativo, até então tudo certo. Eles é que a vantagem, por exemplo, como eu venho também do Poder Legislativo, eu fui vereador 2 mandatos, eu fui presidente da Câmara de Vereadores 20 anos atrás e tal, então eu conheço o pensamento do vereador em si. Então algumas ponderações eles estão no direito deles e tal, de fazer, e a gente responde algumas, mas até agora, graças a Deus, eles estão colaborando muito com a cidade, não há um problema político, digamos assim. Certo. Então, prefeito, você foi candidato 5 vezes. Isso. Bom, se nós pegarmos a primeira candidatura, a segunda e vem vindo, você teve que ir fazendo as suas alterações, suas mudanças, exatamente para melhor adequar a tua campanha, melhor a tua estrutura. Você mudou nesse período, você não é mais o mesmo Beto que era lá atrás. A gente acaba tendo uma resiliência exatamente para isso. Deste período de candidato, mais precisamente esta última, com efetivamente ser os prefeitos, o prefeito e vice, tem muita mudança? Tem muita diferença? Sim. Eu imaginava, não sei o Altino, nós nunca falamos sobre isso, mas... Por isso que nós perguntamos, viu? Provocar. Eu imaginava que talvez fosse um pouquinho mais fácil, sabe? E eu digo mais, você hoje se colocar à disposição, você já se expõe publicamente, você é um raio-x da tua vida, você tem que ter uma vida meio que certinha, digamos assim, em todos os sentidos, né? Bom, aí você chega no poder público, você vê que a coisa é totalmente engessada. Eu já imaginava, mas não imaginava tanto. Agora estou vivendo a situação em loco. Você vê, você discute com o secretário de Finanças, nós temos um setor de compras, um setor de licitações, e eu vejo as dificuldades deles. Na verdade, agora, como a responsabilidade ela é compartilhada, não só mais para o prefeito, também com quem assina lá, então tá todo mundo pisando em ovos. E isso acaba demorando o processo. Mas nada, Márcio, nada que a gente não se adapte. Falamos ontem, o Altir, 12,5% do nosso tempo, e agora que eu vou dizer que nós estamos começando a ficar mais tranquilos, digamos assim. Mas só para complementar, uma das questões importantes da quebra do paradigma, Detone, foi que nós seguramos 2 secretários da outra administração. Se você compra uma empresa com 900 funcionários e essa empresa, ela tem a obrigação de cuidar de 30 mil pessoas, 28, 30 mil pessoas, se o financeiro for íntegro, na tua concepção, se o administrativo for íntegro, você já tem meio caminho andado. E é isso que os colegas partidários não conseguiram entender. Porque nós colocamos gestão nesse momento aí. E graças a isso que as coisas que aconteceram mais rápidas foi em função disso. O critério da eficiência. Da eficiência. Eu tinha todos os processos em mãos, os contratos. O Márcio sabe exatamente o que eu estou falando. Eu chamava o secretário, me fala sobre esse contrato aqui do lixo. Me fala. Na hora, eu tinha a resposta na hora. Se eu colocasse duas pessoas novas, por mais competentes que fossem, demoraria no mínimo 120 dias para pegar a manha da coisa, para pegar a desenvoltura e tal. E dificilmente você encontra mão de obra qualificada, disponível, que vá trabalhar na prefeitura por um salário líquido de R$5.000 por mês de secretário, 5,5 líquido hoje. O salário bruto é 7,5, 8, por aí, 9. Secretário? 10. 7 mil limpo, 7.200. Então, no máximo 8 mil. Então a gente apostou muito em 2 pessoas que ficaram e estamos felizes com isso. Isso aí deve-se também ao excelente resultado que a gente tem até agora, né?
Eles estão colaborando muito para que a opinião pública pelo menos está dizendo isso, né? Até agora, né? Então nós devemos muito a essas pessoas e todo secretário. Mas esses dois foram fundamentais, né? É interessante, porque poderíamos ter mais tempo para justamente falar um pouco mais sobre essa questão dos critérios que foram adotados pelo prefeito e pelo vice na vossa gestão, levando em consideração a questão técnica. Porque geralmente quando se chega ao poder, nós temos ali a união de partidos, né? O seu, no caso, nós temos o Republicanos e MDB. O MDB. Aí o prefeito colocar essa situação, não, eu quero esse nome, porque eles estão capacitados tecnicamente para resolver os nossos problemas aí. Mas e politicamente, o apoio, como é que foi? Então, me parece que é uma conta meio difícil de fechar, prefeito, mas conseguiu. Mas aí tem o seguinte, aí quando você está despido de pretensões, você faz a coisa acontecer. Nós não temos pretensão, eu digo isso abertamente. Os partidários ficam bravos. Eu não tenho pretensão. Não quer dizer que eu não vá para uma reeleição, mas eu não tenho pretensão. A minha vida, eu não vivo de política. A minha vida, eu que estou colaborando, obviamente tenho o salário de prefeito, mas com todo respeito e humildade, nós temos imobiliária, agora eu estou afastado do contrato social, eu tenho escritório contábil, eu advogo para amigos, estou licenciado da OAB também, então eu não dependo da política, eu quero colaborar com a minha comunidade, onde estou vivendo hoje. Então isso me faz criar um programa de gestão junto com o Altir, que consequentemente as coisas vão acontecer. Se nós trabalhar bem, as pessoas vão reconhecer isso e numa possível colocação do nosso nome para reeleição, eu vou estar tranquilo. Se não, a missão cumprida, o senhor entende, Detone? Missão cumprida, eu fiz a minha parte e dei uma dica de como pode ser feito uma gestão pública, sem perder a essência política, sem você deixar de conversar, de atender, de cumprimentar, mas principalmente lidar com o dinheiro público com celeridade, com seriedade, fazer a coisa acontecer. A diferença entre ser prefeito e estar prefeito. Mas por enquanto está prefeito. Exatamente. Eu já estou um pouquinho diferente do Beto. Eu já estou escolhendo alguém para ser o próximo vice-candidato junto com ele. Não, o tiro quer me empurrar. Tem tempo para convencer ainda, prefeito? Eu gostaria que o Beto falasse que o pessoal deve estar ansioso. Uma questão que é muito questionada lá é a questão da abertura da Placidina, Avenida Placidina de Veranópolis. Ah, sim. Era o que eu ia perguntar. Inclusive tem gente de Veranópolis envolvido, que é o Fávero, né? Isso. Ali, então, finalizando a gestão do Alcione, ele abriu, né? Abriu a avenida só. E nós começamos a fazer toda a base. Já foram mais de 500 cargas de entulho. É uma loucura. Estamos na parte da sedimentação. Parou 45 dias a obra e agora retoma em julho. Quero acreditar que até dezembro a gente finaliza a Placidina, que está na pauta daquela licitação que eu falei em julho. Já vamos licitar também este trecho da Placidina, o asfaltamento, e que sai lá naquela rótula do São Cristóvão, entendeu? Então já está na pauta, sim, um pouquinho mais de paciência para as pessoas, mas vai ser uma via paralela muito importante para o desvio de fluxo de veículos do centro da cidade. Márcio, nosso tempo então? Terminou? Se foi. Mas vamos lá. Então acho que agora sim cabe agradecer e o que eu posso te dizer, Humberto é bom, se fosse 2 Berto seria melhor, né? E meu pai era o Zero Berto, então Zero Berto, a piadinha então, fica completa. Fica pronta, né? Mas ainda mais com um caminhão ao teu lado, atropela. mas assim, primeiro ponto, parabéns por ter dado essa insistência e persistência de chegar lá. Certamente isso quem ganha é a comunidade, é a cidade da Nova Prata. Isso tem onde a gente tem vários amigos, inclusive meu irmãozão lá, o Graziotin, né? O Alcione, grande abraço ao Alcione. Mas você conseguiu alguns feitos, no meu ponto de vista. O primeiro, o teu feito próprio, ter conseguido chegar lá. Não como meta de poder, não como meta de ambição, mas uma conquista tua que você queria dar este trabalho à comunidade. E segundo, a desaposentação do teu vice, do seu Odir. Ele já estava tranquilão, curtindo família, sua poupança, aquela história toda, né? E você foi lá e tirou ele desta zona de conforto, trouxe de volta, e eu acompanhava os debates em plena campanha e eu via na desenvoltura dele, e aqui eu quero colocar, Paulo, Thelma, vocês que me conhecem há mais tempo,
quando você diz que a velha política é uma doença, não! A velha política que o Altir faz é aquela que tem que voltar. Porque a atual política que nós vivemos em Brasília, essa semana foi uma coisa, esta é a metástase ruim. Entendeu? Então é um mérito teu que você tem do lado não somente um senhor de 82, né? Não apenas um ex-vereador, mas você tem um líder e alguém que tem palavra, não tem contestação. Isso te dá uma garantia. Aquela coisa que você pode olhar para o lado e dizer, não, eu vou firme que eu tenho alguém do meu lado. Então, parabéns por isso, obrigado por ter aceito o meu convite, obrigado, você estava no nosso radar há muito tempo, e muito obrigado, e com certeza estará de volta até a final do ano. Bom dia e bom final de semana a todos. Obrigado, Márcio. Paulo César, obrigado, prazer em conhecê-lo. Tony, obrigado pela oportunidade. Altir também está junto. Pessoal, eu quero agradecer do fundo do coração mesmo e mandar um forte abraço ao Siviero e parabenizar, Siviero, pelo que estou construindo na área de comunicação aqui no Vale da Prata. Muito importante para toda a região, para todo o estado, né? Parabéns, Siviero. Abraço, Siviero. Antônio. Pois não. Estamos finalizando o nosso programa, mais uma rodada com já a gestão pública. Estivemos aqui todos os prefeitos de Veranópolis, prefeito de Veranópolis, da nossa micro-região, Vila Flores, Fagundes Varela e Cotiporã. E hoje passamos um pouco mais adiante, Nova Prata, e que bom saber que nós estamos numa pleia de candidatos e hoje prefeitos administradores, menos políticos. A política foi até assumir até a eleição. Daí para frente tem que pensar comunitariamente, pensar no município e ser gestor da questão pública. E mais uma vez aqui nós tivemos uma aula de dois cidadãos que se prestam ao serviço público em favor da comunidade. Por falar em comunidade, a nossa COM, aqui, Rádio e TV, mais uma vez atinge a sua meta de transformar em transparência aquilo que os nossos representantes, aqueles que a gente votou, estão fazendo. De uma forma tranquila, serena, conversada, como fizemos aqui, mas acima de tudo transparente. E nós voltaremos no próximo sábado com mais umas autoridades, quem sabe, ou com outras atrações, neste espaço em que nós temos uma liderança absoluta da COM Rádio e TV. Obrigado a todos, criem um bom final de semana. Muito bem, obrigado mais uma vez aí pela presença. 9:04. Fala pra você da farmácia São João, tá aí, ó, 24 horas na Júlio de Castilhos. Pra você que precisa de medicamento durante a madrugada, fica tranquilo, 24 horas aberta, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão. Santa Clara, hein? Agro Santa Clara, para o campo e a cidade. Lojas